Olá! Daremos início agora ao nosso estudo sobre a dívida pública, tema de extrema importância, como nós vimos acompanhando, no mundo inteiro. No mundo inteiro, a dívida pública se tornou o grande problema da população. Na Europa, nos Estados Unidos, aqui no Brasil já tivemos esse problema no passado, sofremos muito pelo descontrole que a dívida pública tinha. Então, é sabido, que ao longo de séculos o Brasil foi se endividando com obras faraônicas, com projetos mirabolantes, como a própria construção de Brasília, que trouxe um endividamento muito grande para o Brasil, e dívidas que vão se acumulando e que o Brasil mal e mal conseguia muitas vezes equilibrar o pagamento de juros, mas também deixava de pagar e estava tudo certo. Até a Constituição de 88, a dívida pública brasileira era totalmente descontrolada. Não quer dizer que a gente não tenha ainda uma dívida astronômica, mais de R$1 trilhão. Eu não sei quanto que é isso, quanto que é R$1 trilhão? É muito dinheiro. Aliás, desculpe, eu acho que o cálculo da dívida é feito em dólar, deve ser R$1 trilhão, na verdade, de dólares. Valor realmente absurdo. Mas hoje, a partir da Constituição de 88, o que nós temos da nossa dívida, que diferencia dos países em crise, é um controle sobre a dívida pública. Então, a dívida pública brasileira é uma dívida controlada. Não se esqueçam que nós estamos falando de todos os entes da federação. Todos eles têm dívida e todos eles continuam se endividando. Mas hoje, com a Constituição e com a Lei de Responsabilidade Fiscal e uma série de regras, de normas rígidas para esse endividamento, essa dívida está extremamente controlada, o que faz que a gente passe pelas crises sem grandes tombos, sem grandes sustos, porque a gente pode manter as nossas reservas, manter um equilíbrio econômico-financeiro das contas, e isso vai resultando então nessa dívida grande ainda, impagável ainda, mas extremamente controlada. É sobre essa dívida que nós vamos falar agora. Primeiro, uma questão aí doutrinária, na análise que o crédito público tem. Então, a dívida tem como base noções doutrinárias, conceitos doutrinários a respeito do próprio crédito público, que é diferente do crédito de natureza privada. É fácil a gente entender logo de cara qual é essa diferença entre o crédito privado e o crédito público. Ora, nós temos no crédito privado duas pessoas de direito privado, um banco, uma instituição financeira e uma pessoa jurídica ou uma pessoa física de direito privado, contratando, vamos dizer, em bases de igualdade. Claro que a gente sabe que a instituição financeira vai impor ali suas regras, mas a pessoa tem total disponibilidade de aceitar ou não essas regras, de trabalhar numa questão bilateral aí de realização de um contrato privado. E depois a discussão toda no direito privado. Em relação ao contrato público, a gente sabe que uma das pessoas envolvidas é uma pessoa pública, uma pessoa jurídica de direito público. E essa pessoa pública poderá, então, ter maior força para a colocação das suas regras, das suas normas e impor ao credor aí uma série de condições. Na hora de realizar o contrato, até tudo bem, vamos negociar e chegar a um consenso. Mas e depois, na hora do pagamento? E se o ente público falar, agora não vou pagar, não pago mais os juros, vou entrar aí em concordata, vou estabelecer agora uma moratória da dívida, não quero mais pagar a dívida, uma renúncia dessa dívida. E as pessoas que contrataram, os credores, os prestamistas dessa operação de crédito, poderão ficar numa situação muito difícil. Um país não pode invadir o outro porque o outro não paga a dívida, porque o outro às vezes não tem condição de pagar a dívida. Então, o contrato público, o crédito público, ele terá características diferenciadas por conta da soberania que existe em relação ao devedor. O devedor é um ente soberano, é um país. E
com isso, pode querer mudar as regras. Nós vimos grandes calotes de dívida pública que aconteceram ao longo da história, até por uma questão de mudança de regime, né? Era um regime democrático, virou um regime ditatorial, e o ditador não reconhece as dívidas assumidas pelo outro administrador. Então, tudo isso cria uma série de características diferentes, como a gente pode ver ali, que a obrigação unilateral de direito público. Esse é um entendimento que a doutrina tem, coloca nessa dificuldade. Será que o crédito público é uma obrigação unilateral? Né? Ali o ente público é que estabelece todas as regras? Será que isso é verdade? Né? Princípio fundamental da soberania, como eu falei, e conhecimento do credor da impossibilidade de impor procedimentos executivos contra o devedor estatal. Então, parte da doutrina entende que essa limitação que o credor tem de se impor, ele já conhece. Se ele resolveu, se é uma opção dele contratar com o ente público, ele tem que se submeter a essas regras. Ele já sabe que está emprestando, mas não sabe como é que vai receber. Por outro lado, uma parte mais pacífica, mais moderna da doutrina entende que é um contrato público. E todo contrato público, que existem vários tipos de contrato público, aqui não será diferente, é um contrato bilateral, oneroso, onde existe o interesse público, mas não há liberdade por parte do ente público de simplesmente descumprir esse contrato, né? Então, haverá aí um ônus de responsabilidade no cumprimento desse contrato e consequências. Isso é indiscutível. Existirão consequências pelo descumprimento desse contrato. Então, tudo bem, não vai pagar, mas existem consequências. Uma delas é a perda de confiabilidade do mercado. Então, não pagar a dívida não é uma coisa simples, né? Aí nós temos no Brasil, né, a obrigatoriedade de previsão orçamentária, a autorização e controle pelo Senado Federal e a possibilidade de rescisão unilateral, desde que cumpridas e respeitadas as consequências. Não é, como alguns entendem, muito radicais, que seria um contrato privado, né? Não é uma vontade livre, já que existem regras, e essas regras nós vamos ver agora, principalmente o controle que o Senado Federal faz às operações de crédito no Brasil. A Constituição Federal de 1988, no seu artigo 52, estabeleceu que compete ao Senado Federal o controle da dívida pública. E esse controle se dá não só no estabelecimento de limites máximos para a própria dívida total de cada um dos entes da federação, mas como também controle com relação a cada uma das operações. Então, nós vemos aí no artigo 52 que as operações externas, por exemplo, toda a contratação de operação de crédito com o exterior, com entidades, instituições financeiras ou países estrangeiros, dependerá de uma autorização expressa do Senado Federal para cada operação. Depois nós temos aí sim o limite global da dívida consolidada. A dívida consolidada é aquela dívida de longo prazo. E a partir da iniciativa do presidente da República, o Senado Federal estabelece limites máximos, tanto para a União como para todos os estados, Distrito Federal e municípios também. Limites e condições para cada uma das operações de crédito. Então, quando o município vai contratar aquela operação de crédito, vai haver um limite que o Senado estabeleceu de acordo com a capacidade econômica desse município, capacidade de pagamento dessa dívida. Então, além do limite do total da dívida consolidada, do limite da dívida de longo prazo, também haverá um limite para cada uma das operações. E condições, que tipo de operações de crédito cada município, cada estado poderá realizar, envolvendo aí todos os entes da federação, como nós falamos. Limites e condições para a concessão de garantia pela União. As operações de crédito são realizadas a partir de garantias que a União poderá ou não conceder aos estados e municípios. Só que essas garantias são obrigatórias para a dívida externa. Operações de crédito externas dependem de garantia da União. Mas as operações internas não têm obrigatoriedade, mas de repente o banco, a instituição financeira, exige que para conceder um empréstimo, mesmo interno, dependa
que a União dê garantias. O Senado Federal controla, inclusive, essas garantias. Por quê? Porque essas garantias implicarão numa possível dívida da própria União. Se o Estado ou o município não pagarem a dívida, a União vai ter que pagar. Ela é avalista, ela é garantidora. Então, a dívida passa a ser dela, a União. Por isso que o Senado vai ter que controlar isso também. E, por fim, somente para estados, municípios e Distrito Federal, o Senado Federal estabelece limites para a dívida mobiliária. A dívida mobiliária é uma dívida baseada em títulos da dívida pública. A União emite títulos, os estados também e os municípios também. O Distrito Federal também pode emitir títulos da dívida pública. O total desses títulos, o total da dívida mobiliária para os estados, Distrito Federal e municípios, o Senado Federal é que vai determinar, é que vai fixar. Mas para a União, não. A dívida mobiliária federal tem limite estabelecido por lei, lei da própria União. Porque ali no artigo 48, inciso 14, a Constituição diz que o limite da dívida mobiliária federal estabelecido por iniciativa do Presidente da República, com sanção do Presidente da República, mas com aprovação do Congresso Nacional. Então, isso quer dizer por lei, vai ser a lei que vai estabelecer esses limites. Aqui nós temos uma questão muito simples, na nossa análise aqui das questões de concurso, uma questão falando desse controle que o Senado Federal tem em relação à dívida pública. Os estados, Distrito Federal e municípios podem adquirir empréstimos públicos mediante emissão de títulos. Da mesma forma que a União também emite títulos, os estados e os outros entes da federação também. Dispor sobre os limites globais e condições para que estes empréstimos aconteçam é de competência alternativa D de dado, exclusiva do Senado Federal mediante resolução. Então, uma resolução do Senado Federal estabelece o limite máximo da dívida mobiliária estadual e municipal a partir dessa análise da capacidade aí econômica, da capacidade financeira que esses entes da federação têm. Então, na hora de emitir o título, o Estado e o município precisa saber se ele pode, se ele tem ainda dentro do limite a possibilidade de estabelecer esse novo título. As outras alternativas estão erradas, claro, porque remetem a outros entes, a outros órgãos, o poder para estabelecer o limite da dívida mobiliária. Não se esqueçam que se for a União, muda, No caso da União, vai ser o Congresso Nacional com sanção do Presidente da República, ou seja, por uma lei federal, é que o limite da dívida mobiliária estará estabelecido. Então, com isso, a gente tem uma visão dessa grande importância que o controle do Senado Federal tem em relação à dívida pública de todos os entes da federação. A análise aí da possibilidade de novas operações de crédito, a necessidade de autorização do Senado, se essas operações forem externas, mas um controle com relação aos limites para as operações internas e externas também. Então, até o próximo módulo.